estamos de volta com o programa Observadores deste domingo, hoje falando sobre eventos, estrutura, profissionalização nessa área, e nós estamos aqui com dois exemplos de profissionais desse setor, né? Dois jovens empreendedores desse setor, a Gisele. Bom dia, Gisele, bem-vinda. Bom dia, Patrick, bom dia, pessoal de casa. Obrigado pela oportunidade. Uma honra ter você aqui conosco, e também o Murilo do site Badalado. Bem-vindo, Murilo. Bom dia, Patrick, bom dia a você de casa, obrigado pela oportunidade. Tá certo. Vocês têm uma coisa em comum, apesar de trabalharem em áreas diferentes, né? Vocês são dois jovens empreendedores da cidade que viram uma oportunidade, vislumbraram uma oportunidade, e dessa oportunidade criaram os negócios de vocês, né? Que dependem muito também da expertise que vocês também foram atrás, foram se especializar para prestar o serviço que vocês prestam. Você na área cerimonial, o Murilo na área de cobertura de eventos. Eu imagino, Gisele, que as dificuldades são enormes, até porque vocês ainda estão tendo que acostumar os clientes de vocês a lidarem com esse tipo de serviço, né? Então, passa pela questão da valorização, das pessoas entenderem a importância desse tipo de estrutura por trás de um evento. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona para você hoje, o dia a dia. Acredito que hoje já é bem mais fácil do que foi no início. É verdade. Nós já começamos, já tem um tempo, né? Estamos 7 anos já no mercado. Foi bem difícil no início. Hoje as pessoas já têm mais já conseguem absorver mais o que é o nosso trabalho, né? E já consegue entender que é importante isso num evento, né? Que o cerimonial hoje, um evento sem o cerimonial hoje é um buraco, né? E a ideia que eu tive quando eu cheguei a Marabá foi justamente disso, que eu via as festas acontecerem, mas sem a organização por trás. Então foi aí que nós tivemos, eu mesmo sozinha, né, a priori, tive o pensamento, falei, não, vou procurar alguma coisa que vá suprir essa necessidade do cliente. E assim, no início foi complicado porque até que as pessoas entendessem o que era o serviço, né, e também assim... Nós tínhamos uma ideia anteriormente, eu sei porque eu, né, sempre participei de muita coisa aqui em Marabá. Antigamente, de cerimonial era você contratar a pessoa que vai fazer o cerimonial, apresentar, né, o evento, que vai estar ali à frente do microfone. Seria o mestre de cerimônias, né? E tal. Eles confundem muito isso, o mestre de cerimônia. Cheia do que é realmente que você oferece hoje em dia, por exemplo, que é toda uma consultoria, uma assessoria por trás do evento. Isso, na verdade a gente faz toda a assessoria desde do início, de quando o cliente procura a gente no primeiro momento, ele vem cru, até o final, né? Às vezes até depois do casamento, né? Porque tem toda a parte do álbum, né? Do preparatório, de tudo, da entrega. Então, assim, como eu te falei, foi muito difícil até que as pessoas entendessem o que era o cerimonialista e o que era o mestre de cerimônias. Eles confundiam bastante, isso daí a gente teve bastante conflito no princípio de tudo, mas hoje está mais, assim, eu sinto que as pessoas já começam a entender mais, pelo fato da tecnologia, do Facebook, né, então assim, está mais fácil hoje delas entenderem qual é o nosso trabalho, mas ainda assim existe a dificuldade, ainda assim sinto muita dificuldade, muita gente me manda mensagens, às vezes perguntando, você que fez aquela decoração, então assim, eles ainda confundem a gente como decorador, né? O que a gente engloba é organizar todos os passos, né? Desde a decoração até a música que vai tocar para a entrada da noiva. Então, assim, até que as pessoas entendam um pouco isso daí, eu acho que a gente está no caminho. Certo. Murilo, também eu entendo bastante do teu universo, Murilo, porque eu na minha adolescência, talvez eu acho que foi o precursor do que tu fazes hoje. Porque eu mais um grupo de amigos, a gente tinha um grupo, um site, né, que foi o primeiro site de cobertura de eventos aqui em Marabá, e eu lembro que eu fui um dos primeiros a sair de casa com a câmera para cobrir uma festa, né? Mas a gente fazia isso muito de brincadeira naquela época. É diferente do que o que tu fazes hoje, o que vocês oferecem através do teu portal, que é a valorização do evento pela fotografia. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona o trabalho. Na verdade, eu conheço essa história, né? Você já me falou um tempo atrás sobre essa história que vocês iniciaram
esse tipo de serviço aqui na cidade, mas como você mesmo disse, era uma brincadeira de amigos, né, que queriam fazer algo diferente, né? Então a história do Badalado não é muito diferente, não é muito diferente. A gente notou que tinha esse espaço para ser preenchido e que precisava de um certo profissionalismo para esse segmento, né? Então a gente teve a ideia, né, de buscar um nome que ele fosse global, que a gente já buscava um crescimento, já visava um crescimento futuro, né, e deu em si o nome Badalado. A gente fez uma pesquisa na época de mercado, colocou vários nomes, né, à disposição e escolheram esse nome, né, na época através do Facebook. Então a gente decorreu esse processo. Você era profissional de uma outra área que não tinha nada a ver, né? Exato. A minha formação é na área de tecnologia, né? Eu fiz sistema de informação, né, fiz pós em engenharia de software, mas não quer dizer que não tem a ver, né? Que o meu TCC, no caso, foi um site, né? Então, a gente tentou mapear, não, eu ainda estou no meu segmento. Certo. Né? E apesar, na época da vitrine ainda, não sei se tu lembra, a gente começou com uma certa promoção de eventos e essa amplitude de conhecimento de pessoas ficou muito grande, então facilitou o acesso, né, do site nas baladas. Né? A intimidade com o dono do local já existia, então ficou bem mais fácil adentrar nesses recintos aí. Tá. Gisele, eu tenho alguns números aqui sobre o teu mercado, mas a gente só vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu queria primeiro especificar hoje que tipos de eventos você acha importante que tivesse uma assessoria por trás. Um é o óbvio, que é o que você trata, tenho visto você tratar mais no dia a dia, que é casamentos, aniversários, mas existem N aplicações para o serviço que você presta, né? O que seria possível se fazer e o que seria importante nós termos uma estrutura por trás? Eu vejo assim, o ramo que a gente está do casamento é um ramo muito forte, né? As pessoas casam muito, mas eu vejo muitos eventos de prefeituras, sabe? Que eu acho que tinha que ter um cerimonial por trás de tudo, para poder ter uma organização por trás de tudo isso daí. Mas assim, o ramo hoje de formatura, aniversário de 1 ano, tudo que se engloba eventos, eu acredito que tem que ter uma organização por trás. Não importa se é 10 ou se é 100 convidados, ou se é 10 ou se é 1000. Tem que ter. Se for 10, precisa de uma organização. Se for 1000, precisa de mais organização ainda. É isso. Até porque existe o seguinte, né? A tendência é que o organizador do evento tenha pouco tempo para curtir, né? Verdade. É o que eu vejo muitas pessoas tiram muita brincadeira sobre casamento, né? Quem menos curte o casamento é o noivo e a noiva. Eu vejo o trabalho da Gisele como advogada do casamento, né? Para se descasar tem que contratar o advogado, para casar tem que contratar o cerimonialista, né? Na verdade, a gente cuida dessa parte, né? Assim, eu acredito que hoje os noivos curtem mais por ter um cerimonial por trás. Porque assim, por mais que seja cansativo, que a gente tem um protocolo a seguir, eles conseguem aproveitar muito mais. Porque antigamente, o serviço que eles faziam, a gente que faz, que é a conferência de bebidas no final, que é a entrega de lembranças. Então, assim, o que acontecia é que... Se a decoração chegou... Exatamente. O que acontecia é que eles não tinham tempo para se arrumar, a família não tinha muito esse tempo, tinha que ficar indo no salão, tinha que ficar preocupado quem ia entregar as lembranças, que hora que ia entregar, que hora que ia soltar o buffet. Então, toda essa situação a gente hoje faz. Então, fica mais... Eu acho que os noivos ficam mais à vontade. E as famílias também, né? Exatamente. Até por serem momentos que as pessoas querem arrumar, eternizar, né? Você poder curtir mais é muito, muito importante. Há casos que a gente vai fazer evento na parte fotográfica que, no final, quando a gente entrega o DVD, o pai ou a mãe reclama porque não saiu em quase fotos algumas, né? Aí por quê? Ele estava servindo, ele estava, né, trabalhando na cozinha, né? Então acaba tirando o foco, né, que é comemorar, se divertir, para passar aquele momento com os amigos e familiares e suprindo ali um trabalho do cerimonialista, né? Tu está dando um exemplo que o trabalho da Gisele facilita o teu, né? Exatamente. Ou seja, a existência do cerimonial por trás vai tornar também muito mais fácil todo o outro restante. Eu acho que anda junto todos, né? Facilita a vida de todo mundo. Do DJ, do buffet, de todo mundo. Até porque, às vezes, os noivos estão tirando foto e aí o buffet precisa liberar e com quem vai falar? Vai entrar no meio para poder conversar? Então, eu acho que facilita a vida de todo mundo. A gente anda junto, sabe?
sabe? Assim, é um encontro ali de profissionais. A gente acaba sendo a cabeça por ser os olhos do cliente, né, com os fornecedores, mas é um conjunto, né? A gente tem que andar todo mundo de mãos dadas ali para dar tudo certo no final. Era aí que eu queria chegar, porque que é a importância de trazê-los aqui. A gente está num momento econômico que, né, todos nós sabemos que o país está passando, nós aqui estamos passando, várias áreas estão se adaptando à nova realidade econômica, né? Também a necessidade das pessoas de produzirem, ou seja, paradas é que a coisa vai piorar, né? A gente precisa continuar produzindo, continuar acreditando. E eu vejo uma força muito grande no setor que vocês atuam, economicamente para Marabá, já que nós estamos tratando da nossa realidade aqui, principalmente por ser um setor que agrega, né? Ou seja, você vai prestar o teu serviço, mas você vai favorecer com que outros também se insiram nesse trabalho. A cobertura de eventos, o garçom, o buffet. Acho que é de tudo. Até, assim, eu vejo que até quando acontece uma festa na cidade, muitos profissionais ganham. O salão de beleza ganha, porque se não a festa, não há o que fazer penteado, maquiagem. Então todo mundo, todo mundo acaba ganhando. É um mercado que ele é muito forte, sabe? E a gente precisa se unir mais para poder conquistar, sabe? Conquistar muito mais. Hoje a gente é forte, mas a gente ainda está imaturo, sabe? Ainda falta um pouquinho de união desse grupo. Eu acredito que é por aí. Certo. Murilo, e como é que você está vendo aqui hoje em dia? Outro dia eu estava tratando aqui no programa sobre turismo, né, sobre como o Marabá está sendo vista, e você trabalha com isso, né, com imagem. Exato. Né? Como é que você está vendo hoje o nível de eventos em Marabá, as oportunidades de evento em Marabá? Olha, as oportunidades de eventos, elas sempre aparecem, né? Só que assim, como mesmo você falou, a crise, né, entre aspas, ela diminuiu muito essa questão de você sair de casa, né? Porque tem não é só chegar e sair, tem todo um antes, né? A gente teve exemplos... Vai gastar com salão, como exemplo que a Gisele... exemplos recentemente agora, de um caso de um próprio casamento, né? Convidados íntimos da pessoa, né? A pessoa, ela convidou 130 pessoas, apareceram 39, né? Então, por que gerou esse fator? É a questão de comprar presente, de salão, vestido, terno, né? Quando a pessoa não mora na cidade, tem estadia, alimentação. Então, aquele evento, por um lado, ele vai gerar um retorno financeiro para a cidade, mas por outro, vai deixar um buraco no bolso de quem vai. Então, isso as pessoas estão colocando na balança, estão pesando e estão vendo o que é mais importante. Né? Isso preocupa, à medida que você está de convidado e não está comparecendo. Aí é muito preocupante. Né? Então, assim, os próprios eventos que estão acontecendo recentemente, o público está sendo bem escasso. Está sendo muito bom para quem está indo. As organizações elas estão cada vez melhores. Né? Então, para você que vai assistir o evento, que vai, né, curtir o evento, está sendo muito bom, mas para quem realiza financeiramente não está dando, não está cobrindo os custos. E isso é muito ruim, porque essa pessoa, consequentemente, não vai fazer mais eventos depois. Né? Então, certamente, ela tem que ter algum lucro. Né? É uma atividade financeira. Tá. Falando em atividade, também as atividades de vocês, nas empresas de vocês, que vocês constituíram para prestar o serviço que vocês prestam, vocês têm outras pessoas que dependem de vocês, ou seja, que também vocês contratam para fazer parte desse serviço. Eu vejo que tu tens uma equipe, já hoje, uma equipe que não dá para dizer que é uma equipe pequena. Sim, é significativa. A Gisele também. Como é que você lida com essas pessoas? Então, a gente formou um grupo forte, né? São pessoas que já têm uma certa experiência por trabalhar bastante tempo com a gente, desde o início. Mas a gente ainda tem dificuldade ainda. Eu acredito que você treina essa mão de obra. Eu sei que você tem, que você participa de cursos de reciclagem e tudo mais, como o Murilo também. E eu acredito que em uma boa dose vocês treinam essa mão de obra. Sim. São pessoas bem treinadas, já estão acostumadas a lidar com o público. Geralmente eu já prefiro pessoas mais simpáticas para trabalhar, para ter esse contato com eu falo com o cliente porque é a minha parte, mas com o convidado, né? Então a gente tenta trazer
para o evento essa comodidade das pessoas chegarem e encontrar logo de cara um sorriso, sabe, um boa noite, um seja bem-vindo, para que elas se sintam à vontade. Então, assim, a gente acaba tendo que treinar mesmo essa mão de obra. Não é fácil, né, a gente achar pessoas que encaixem no que a gente quer, né? Tem muitos, mas não tem pessoas que se encaixam. Então, assim, aos poucos a gente vai se encontrando. Hoje eu tenho uma equipe muito legal, muito boa, que, assim, super supre a minha necessidade e a necessidade do convidado da festa. Vocês conseguem ter essas pessoas como funcionários de vocês ou como prestadores também? Prestadores. Hoje é muito, até difícil de manter um funcionário, né? É muito difícil. Na verdade, para a gente também que está em fase de crescimento, é muito difícil manter um funcionário, né? É muito difícil achar uma pessoa qualificada, né? Então a gente preza mais para quem procura, no meu caso, para quem me procura, e a gente passa um treinamento, né, com aquela metodologia que a gente desenvolveu, para que quando o cliente se depare com algum profissional da nossa empresa, ele se depare com a marca e logicamente vai se espelhar na gente, né? Então, tanto a Gisele como eu, quando se fala em Organize, quando se fala em Badalado, as pessoas já pensam logo, Organize, Gisele, Badalado, Murilo, né? Então, assim, os funcionários mesmo já pegam o apelido de Badalado. E aí, Badalado, vem aqui, tira uma foto e tal. E normalmente é isso, né? Então é muito difícil. Eu fiz essa pergunta para vocês porque também pessoas que estão nos assistindo agora, algumas podem se sentir inspiradas pelo exemplo de vocês, né? O tipo de negócio que vocês estão prospectando. E para elas entenderem também um pouquinho o formato disso, né? Ou seja, nós estamos numa época também que nós estamos nos adaptando às situações. Então, as pessoas que eventualmente se sintam inspiradas pelo trabalho que vocês desenvolvem, para elas entenderem também que por trás vocês... Exatamente, existe uma estrutura por trás e um formato de trabalho. Até o Murilo, eu vou puxar no próximo bloco para a gente falar um pouquinho sobre a questão de franquia, que é o que ele já tornou o negócio dele, mas a gente vai adiar isso aí para o bloco seguinte. Gisele, só para encerrar essa parte que a gente estava falando sobre teus colaboradores, você tem uma equipe hoje de quantas pessoas trabalhando contigo, em média? Hoje, sim, trabalhando... Eu sei que depende do tamanho do evento também, né? Hoje eu tenho a Marcela, que é minha sócia. Eu vi a necessidade de ter uma pessoa junto comigo, né? Hoje ela faz parte da Organize. E hoje eu tenho uma pessoa que é a nossa assessora, que é a Cleane, que anda junto com a gente o tempo todo, para estar dando esse suporte de agendas, né? A gente viu a necessidade de formar uma sociedade pela quantidade de eventos que nós tínhamos e pela qualidade, sabe? Para poder atender bem, não deixar de cair a qualidade do que a gente já tem, né? Então hoje eu vi a necessidade, hoje nós somos em 3, que vai direto, mas quando eu preciso de prestadores, por exemplo, tem festas que eu tenho que contratar até 10 pessoas para trabalhar, dependendo da quantidade de convidados. Então isso varia muito, né? Se for uma quantidade maior, a gente contrata o pessoal já já tem um banco de dados. Isso, exatamente. Aí nesse meio termo a gente vai se enquadrando na equipe, mas a nossa equipe hoje, no dia a dia, somos em 3 cabeças para pensar. Já já a gente vai analisar algumas imagens do trabalho de vocês. O programa Observadores volta daqui a pouquinho, após o intervalo aqui na TV Correio SBT.